já tinha falado para vocês na aula passada, a gente fez uma breve introdução do que seria nossa disciplina, como era que ela ia acontecer, e também falamos um pouco sobre qual a importância do conhecimento sobre nutrição para o técnico de enfermagem, que é o curso que vocês estão fazendo, né? E foi justamente essa pergunta que eu mandei lá na plataforma para que vocês respondessem de acordo com o conhecimento de vocês, que é esse o meu interesse, né? Não tem essa história do que é certo e o que é errado. Eu queria ver a opinião de vocês em relação a isso. Mas também eu falei na aula passada, basicamente, o porquê que é tão importante. A alimentação, ela está diretamente relacionada com a questão da saúde, prevenção de doenças, promoção da saúde, qualidade de vida. E dependendo da faixa etária, dependendo do tipo de patologia, você precisa de uma alimentação específica, né? E é importante que o técnico de enfermagem conheça, porque praticamente, gente, não é puxando sardinha para o lado da nutrição, mas vocês vão entender ao longo desses 3 anos, né? Vocês estão fazendo o primeiro, vão ver o segundo e o terceiro ano, que a nutrição, ela vai fazer parte de muitas situações do técnico de enfermagem. Porque um dos papéis fundamentais na assistência de enfermagem é você fazer ações educativas. E uma das ações que a gente sempre busca é a questão da alimentação, a questão do cuidado com a saúde, e a alimentação está diretamente relacionada com isso, né? Então, é de extrema importância, fundamental, que quem é da enfermagem tenha um conhecimento básico sobre isso. E aí, a gente vai começar, o que é que nós vamos ver inicialmente? A gente vai ver alguns conceitos, né, que é utilizados quando a gente fala de nutrição. Então, a gente vai ver o que é nutrição, o que é nutriente, o que é alimento. Vamos entender quais são os nutrientes que são encontrados nos alimentos e que tipo de nutriente é esse. E aí nós vamos começar, né, ao longo desse ano, a gente vai ver toda a parte de nutrição direcionada para cada faixa etária. Então, por exemplo, a nutrição para gestante, a nutrição para uma pessoa que é hipertensa. Então, por exemplo, vocês como futuros técnicos de enfermagem, vocês vão cuidar de muitos pacientes, por exemplo, com hipertensão, que é a pressão alta. E aí, como é as orientações que vocês podem passar em relação à alimentação? Né? Quais os alimentos que ele pode ingerir, quais os alimentos que ele deve evitar, de acordo com a doença dele. Então, por isso que é de extrema importância que vocês tenham alguma noção em relação a isso, certo? Então, nutrição é o estuda os processos em que o organismo recebe e transforma os alimentos, retirando e utilizando as substâncias necessárias à sua manutenção. Vocês no primeiro ano, aliás, vocês estão fazendo, o segundo, vocês estão fazendo o segundo, né? Tô ficando louca. Nutrição é no segundo ano. Mas vocês lá no primeiro ano, vocês viram anatomia. Eu sei que no ano passado não foi lá essas coisas, porque a gente sabe que o aprendizado que aconteceu no ano passado não foi um dos melhores. Mas eu vou tentar lembrar um pouco sobre anatomia para vocês. Na anatomia, a gente estuda os sistemas. E um dos sistemas que vocês estudaram foi o sistema digestivo, né? O que é o sistema digestivo? O sistema digestivo, ele é responsável por pegar todo o alimento que a gente come e transformar ele em substâncias que é necessárias para o nosso corpo. Então, quando você come alguma coisa, hoje mesmo, vocês todos, acho que acredito que todos almoçaram. Quando vocês almoçaram hoje, o objetivo não era encher a barriga, certo? Era o quê? É retirar as principais substâncias de todo o alimento que você comeu hoje, na hora do almoço, para poder lhe dar energia.
Uma pessoa que fica muito tempo sem comer, a primeira coisa é fraco. Por quê? Por que ele fica fraco? Porque ele fica sem energia. O alimento, ele é fonte de energia. E para que isso aconteça, vamos imaginando vocês comendo uma colher de arroz. O arroz, eu acho que todo mundo come arroz, né? Já deve ter comido hoje no almoço. Quando você come um arroz, esse arroz entra na sua boca, aí você vai mastigar, aí sua saliva vai ser produzida a saliva, que vai misturar com esse arroz, que está sendo triturado com a ajuda dos dentes, certo? E você vai deglutir, vai engolir, né? Quando você engole, o alimento ele passa pela faringe, da faringe ele vai para o esôfago. É como nosso sistema digestivo, gente, é como se fosse uma mangueira. E o alimento vai correndo por ele, né? Lá do esôfago, chega no estômago. Chegou aquela colher de arroz, chegou lá no estômago. O estômago ele vai funcionar como se fosse, sabe o quê? Um liquidificador. Quando você bota qualquer alimento no liquidificador, ele bate até formar uma papa. Pois muito bem, o nosso estômago vai fazer isso. Ele vai pegar o alimento, só que no caso do liquidificador, é pela ação mecânica, né? Daqueles palhetinhas que tem lá dentro do liquidificador. É pela ação mecânica que ele transforma o alimento em papa. Já no estômago, vai ser liberado uns ácidos. O ácido gástrico. Esse ácido se mistura com o alimento e é como se fosse um liquidificador. Ele vai transformar esse alimento numa papa, que a gente chama de bolo alimentar, certo? Quando o alimento lá no estômago se transformou nesse bolo, ele vai ser enviado para o intestino delgado. Eita, a moto passando aqui em casa. O intestino delgado. Chegando lá no intestino delgado, o que é que vai acontecer? O que for importante daquele bolo que foi formado lá no estômago, vai cair dentro do sangue. É o que a gente chama de nutrientes. Então, todos os nutrientes daquela colher de arroz que você comeu hoje, chegou lá no estômago, formou uma papa, foi pro intestino delgado. Aliás, eu acho que hoje não, ainda não, deve mais tarde, porque demora um pouquinho para acontecer tudo isso, certo? Aí, o que prestar, ou seja, o que for de nutriente daquela colher de arroz, vai cair dentro do sangue, certo? E o que não prestar, vai pro intestino grosso para formar o bolo fecal e aí você elimina. É assim. Tudo que você ingere, tudo que você come, vai passar por esse processo. Então, por que a gente faz isso? Porque pra gente ter energia no nosso corpo, para fazer qualquer coisa, pra gente estar vivo, a gente precisa de energia. E essa energia vem de dois lugares. Vem dos alimentos, que são os nutrientes, e vem da respiração, que é o oxigênio. Certo? Então, quando você respira e entra oxigênio no seu pulmão, não é para o pulmão, é para poder levar para o sangue, junto com os nutrientes, e vai ser levado para o meu corpo inteiro. Toda região do seu corpo passa sangue, toda. Tem regiões que passa mais, tem regiões que passa menos. Mas se tiver alguma região do seu corpo que não esteja passando sangue agora, vai morrer. Ó, por exemplo, você apertar teu dedo, enrolar uma linha no teu dedo, bem apertada, ela começa a ficar roxa, preta e tudo. Se tu não tirar, a ponta do seu dedo morre e tu vai ter que cortar. Amputar. Por quê? Porque ficou muito tempo sem receber sangue. Então, toda região do corpo recebe sangue. Por quê? Porque todas as regiões do seu corpo precisam receber oxigênio
e precisa receber nutrientes. O oxigênio vem do sistema respiratório, que a gente pega do ambiente. E os nutrientes vêm da alimentação, certo? Por isso que é importante. Olha, a alimentação, o importante não é a quantidade, mas a qualidade. Você tem que ingerir alimentos nutritivos. Lembra sua mãe brigando com vocês para comer verdura, não sei o que mais lá das quantas? Pois é isso. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para entender o raciocínio? Tá sim. Pronto. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, certo? Então é para isso. Então a primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça de vocês é que alimento é uma coisa, nutriente é o que você tira de bom daquele alimento, certo? Então, se você tem uma colher de arroz, não vai ser aquela colher de arroz que vai te dar energia, não. É os nutrientes que estão dentro daquela colher de arroz, que vai cair dentro do sangue e aí sim vai lhe dar energia. Então, o que é nutrição? Nutrição é uma ciência que estuda justamente esses processos de o organismo recebe o alimento, ou seja, é quando você come o alimento, aí você vai transformar esse alimento. Quem é que transforma o alimento? O sistema digestivo, fazendo essa digestão, como eu falei, tudo, esse alimento correndo no corpo todinho da gente. Então, nutrição é a ciência que estuda esse processo da gente, do nosso organismo receber o alimento, transformar esse alimento. Quando você transforma esse alimento, você vai retirar e utilizar as substâncias. Que substâncias são essas? Os nutrientes necessários à sua manutenção, ou seja, necessário para você estar vivo. Não existe ninguém ficar sem comer não, minha gente. Porque se ficar sem comer, morre. Certo? Ao estudar a nutrição, podemos identificar alimentos que contêm substâncias importantes para a saúde, cuja escolha adequada pode contribuir sobremaneira para a prevenção de doenças. Então é isso que nessa disciplina, ao longo dela, vocês vão entender, por exemplo, quais são os principais alimentos que um idoso tem que comer. Quais são os principais alimentos que uma criança, para ela crescer forte, para ela se desenvolver, para ter uma boa memória, quais os alimentos que ela precisa comer. Uma grávida, como é que deve ser uma alimentação de uma grávida, né? Por quê? Porque a alimentação, ela está diretamente relacionada com a questão da prevenção de doenças. E nós da enfermagem, um dos nossos principais objetivos é justamente esse. E o que seria o alimento? O alimento é aquilo que tu come. É uma substância que é necessária para que seu corpo funcione. Então, o alimento é a matéria sólida ou líquida, né? Por exemplo, é o teu almoço, é teu suco, é uma maçã, é um chocolate, até chocolate serve, porque existe comida saudável, não. Tudo que você comer é alimento, certo? Agora, nutriente é aquilo que você consegue retirar daquele alimento que seja de bom. Então, alimento é toda matéria sólida ou líquida que é levada ao trato digestivo, ou seja, ao sistema digestivo, como eu lhe disse. Você pega aquele alimento, o almoço de vocês hoje, o arroz, o feijão, o frango, o macarrão que vocês comeram hoje no almoço. Ali é o alimento. Vocês botaram na boca, mastigaram. Aí a saliva, que está cheia de enzimas digestivas também. A digestão do alimento, gente, já começa na boca. Por isso que é importante você mastigar muito bem o alimento. Quanto mais mastigar o alimento, melhor a digestão. Então, a gente tem que pensar que a digestão desses alimentos começa na boca. Aí ele vai descendo para a faringe, para o esôfago, chega no estômago, que é o tal do liquidificador. Aí esse alimento vai se misturar com um monte de ácido, vai formar uma papa. E aí dali vai para o intestino delgado, que vai ser retirado
todos os nutrientes e o restante vai para o intestino grosso formar o bolo fecal. E aí você elimina em forma de fezes, certo? Olha, gente, o bolo, sabe como é que forma o bolo fecal? O resto de alimento, né, que não foi para dentro do sangue, chega lá no intestino grosso. Lá no intestino grosso a gente tem um monte de bactéria. Você já ouviu falar de Escherichia coli? Não? Pois existe uma bactéria chamada Escherichia coli, que é uma bactéria que ele está muito presente na infecção urinária. E sabe por quê? Principalmente em mulheres. Porque na hora das meninas se higienizar, se higieniza de trás para frente. É o que acontece. A região do ânus, que é onde saem as fezes, a Escherichia coli, todo mundo tem ela dentro do nosso intestino grosso. Aí quando ela se mistura com esse resto de alimento, forma o bolo fecal. Então as fezes, elas são contaminadas, ela tem muitas bactérias. E aí quando a gente se higieniza de forma errada, principalmente as meninas que ficam limpando de trás para frente, a gente está levando micro-organismos da região anal para a região da uretra, que é por onde a gente faz xixi. Aí entra no sistema urinário e aí causa infecção urinária. Então por isso que a gente tem que higienizar sempre de frente para trás e não ao contrário, certo? Então é assim que é formado o bolo fecal, são as bactérias que a gente tem no sistema digestivo, vivendo lá normalmente. Então, alimento é toda matéria sólida ou líquida que é levada ao trato digestivo, que é o sistema digestivo, é utilizada para manter e formar os tecidos do nosso corpo, dar energia, certo? Regular tudo no nosso corpo e fornecer energia. Essa energia é o que a gente chama de caloria, que pode ser o nome assim, caloria ou cal, que é caloria, a mesma coisa. Então, por exemplo, quando vocês pegam um biscoito, né? Um biscoito, que você olha da embalagem, tá lá, informações nutricionais, aí tem calorias. O que é calorias? É a quantidade de energia que você vai retirar daquele alimento. Mas, professora, calorias engorda? Engorda. Mas, quando é que o alimento vai engordar? Tudo engorda. O importante é saber que na nossa vida tem que ter o equilíbrio. Como é que pode ter o equilíbrio? A gente pode ingerir energia, muita energia durante o dia. Ou seja, a gente pode ingerir muita caloria durante o dia. Só que a gente tem que ter noção que se você vai ingerir muita caloria, você também tem que perder essa caloria, certo? Por isso que a atividade física é importante para manter o peso, para ter uma vida saudável. Por quê? Durante a atividade física, você perde caloria, você perde energia, você gasta energia. Agora, se você só está ingerindo caloria, né? E não está gastando, o que é que vai acontecer? Vai acumular. Aí acumula aí os pneuzinhos. Então, os pneuzinhos, né? As gordurinhas, ali foi energia que você engoliu demais. Além do que tu precisou e tu não gastou. Aí reserva. Porque o nosso corpo entende que se você está ingerindo muita caloria, é porque, além do que tu precisa, é porque você precisa guardar para alguma época que tu vai ficar sem. Né? E aí, por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Ingerir calorias, mas perder calorias também, para não ganhar muito peso. Os alimentos, eles são constituídos por vários componentes, orgânicos e inorgânicos, denominados nutrientes. Professor, o que é componente orgânico? Orgânico é quando esse nutriente é proveniente de algo que tem vida. Por exemplo, uma carne, uma verdura, um legume. E o que são os inorgânicos? São os minerais, que eles não são provenientes de seres vivos, mas que também são nutrientes. Por exemplo, o cálcio. O cálcio
é um nutriente muito importante para a formação dos ossos, né? E é um mineral, ou seja, é um nutriente inorgânico, porque ele não vem de um ser vivo, certo? Então, dentro do alimento, você vai encontrar o quê? Os nutrientes orgânicos e os nutrientes inorgânicos. E é justamente isso que a gente vai ver, né? Aí aqui tá dando os exemplos do que é esses nutrientes orgânicos e dos nutrientes não orgânicos. Os orgânicos, né? Como eu tinha dito para vocês, os orgânicos, os componentes orgânicos, são aqui. Só um minuto, deixa eu fazer bem aqui um negócio. Pronto, voltei. Ó, os componentes orgânicos são aqueles fabricados pelos seres vivos, certo? Vixe, eu tô apertando aqui, tá dando problema, olha. Tá. Então, os componentes orgânicos, os nutrientes orgânicos, são aqueles fabricados pelos seres vivos. Então, todo nutriente que é fabricado por ser vivo, que você retira de um ser vivo, é um nutriente orgânico. Como, por exemplo, os carboidratos. O que são carboidratos? A gente vai falar sobre cada um, tá? Mas só adiantando, o que é os carboidratos? É o pão, é tudo que tem massa, é o açúcar, tudo que for doce. Isso é carboidrato, certo? Por exemplo, a farinha de trigo, ela vem de uma planta, é de origem vegetal. Então, é um componente orgânico. O açúcar que a gente come, que é um carboidrato também, vem da cana de açúcar, que também é uma planta, é um caule. Então, é um componente orgânico, porque vem de um ser vivo. Lipídios é outro componente orgânico. Professor, e o que é o lipídio? As gorduras, né? Por exemplo, o óleo de soja que a gente utiliza para cozinhar vem da soja, que é também de uma planta. O azeite de oliva vem da azeitona, que também é uma planta, que também é um ser vivo, certo? O queijo vem do leite, que é da vaca, que é um ser vivo, entendeu? Então, lipídio também é um nutriente orgânico. Proteínas. Professor, o que são proteínas? É leite, é ovos, é carne, qualquer tipo de carne, são proteínas, certo? E é um nutriente orgânico por quê? Porque vem de um animal, certo? Então, o frango é da galinha, que é um animal, entendeu? O leite é da vaca, o ovo da galinha. Então, é um componente orgânico. E as vitaminas também é um componente orgânico. Por quê? Porque você encontra nas frutas, nas verduras, que veio de um ser vivo. Então, esses são os nutrientes os nutrientes orgânicos que a gente encontra nos alimentos. Já os nutrientes inorgânicos é aqueles que não são fabricados pelos seres vivos, ou seja, você não retira dos seres vivos, mas que tem nutriente e que é alimento. Por exemplo, a água. A gente não consegue viver sem água. Todo ser vivo só sobrevive se tiver água, certo? Além da água, a gente tem os sais minerais, né? Que é o cálcio, é o potássio, é o ferro, né? Esses são os sais minerais. Eles não são, a origem dele não é os seres vivos. No entanto, eles são alimento, eles são nutrientes, ele é de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo. Então, gente, qualquer coisa que vocês comerem, qualquer coisa, vai ter que ter uma dessas aqui. Porque todos os alimentos, eles são formados de carboidratos, ou de lipídios,
ou de proteínas, ou vitaminas, água e sais minerais. Professora, e só pode ser um de cada? Não. Tem alimentos que tem praticamente tudo. Ó, vou dar uma dica. Não tudo, mas assim, porque vai ter alimentos que vai ter mais desse nutriente, outro vai ter de menos. Por exemplo, um pedaço de carne. Não, um leite. Um copo de leite, certo? Num copo de leite, ele é o quê? É carboidrato, lipídio, proteína, vitamina, água, sais minerais. No copo de leite você encontra tudo. Porque no leite, você vai encontrar carboidratos. É pouco, mas você encontra. No leite você encontra gordura. O leite tem a gordura, que é os lipídios, certo? No leite tem proteína. Aliás, o leite é riquíssimo em proteína. No leite você encontra vitaminas. A vitamina D você encontra dentro do leite, certo? Ah, professora, mas a vitamina D não é aquela do sol? Ah, não, nós vamos entender. Nós vamos estudar todas as vitaminas. Nós vamos saber para que é que serve a vitamina A, B, a do complexo B, a vitamina C, para que é que serve a vitamina E, para que serve a vitamina K. Entendeu? Então, no leite você também encontra vitaminas. No leite você encontra água, tem muita água dentro do leite. E no leite você encontra sais minerais, por exemplo, cálcio. Ou seja, em um único alimento, dependendo, agora sim, dependendo do alimento, você encontra praticamente todos os nutrientes. Mas não é assim com todos. É por isso que uma alimentação saudável, nós estamos numa fase, gente, que o povo, pelo menos nessas mídias sociais, né, que malhando, fica não sei o que, aí só come batata doce com frango, não sei o que, mais lá das quantas. Isso não é uma alimentação saudável, gente. Alimentação saudável é uma alimentação diversificada. Quanto mais diferente você comer, tiver coisas diferentes na sua alimentação, mais saudável é a sua alimentação. Você tem que comer um pouquinho de cada. Então, por exemplo, na hora que você vai botar o seu prato, quanto mais colorido ele tiver, mais saudável ele vai estar. Ah, professora, mas eu compro coisa colorida. Eu compro aquele chocolatezinho, aqueles confete, que tem um de cada cor. Ah, me poupa. Mas aí também não existe isso. Ali é artificial. Ali é só chocolate. Comida colorida é você botar o seu arroz, o feijão, legumes, verduras, a carne e ver cores diferentes. Ah, no meu prato eu tô vendo o amarelo, eu tô vendo o vermelho, eu tô vendo o verde, eu tô vendo o laranja. Então, se eu estou vendo cores diferentes na minha alimentação, significa dizer que minha alimentação está saudável. Além de ingerir muita água durante o dia, certo? Ou, por exemplo, uma banana. A banana, ela é rica em vitaminas, do complexo B, por exemplo, ela é rica em vitaminas do complexo B. Depois nós vamos entender para que é que serve cada vitamina, tá? Mas também ela é rica em minerais, como potássio, que ela é boa para prevenir câimbras. A banana tem água dentro e a banana tem carboidrato. Ou seja, a gente tem que o alimento, quanto mais diversificado ele for, mais coisas ele tem. E sempre aquela história, preferir sempre os naturais. Porque esses naturais, eles são mais ricos em nutrientes. Então, quanto mais nutrientes diferentes você ingerir, melhor. Ah, professora, eu só como carboidrato e proteína. Não é suficiente. Você tem que comer um pouquinho de todos. Depois a gente vai ver a pirâmide alimentar. Você já deve ter visto em algum lugar. Mas hoje nós vamos entender nessa disciplina como essa pirâmide alimentar. Que é uma pirâmide, aí vem lá dizendo que é que cada partezinha da pirâmide tem.
Porque o que significa aquela pirâmide? Significa dizer que você tem que ingerir todos esses nutrientes. Então, a sua alimentação durante o dia tem que ter carboidrato, tem que ter lipídio, gordura. Vixe, professora, pode comer gordura? Pode. Agora a gente vai ter que saber escolher quais os tipos de gordura. Que nós vamos aprender que existe gordura do bem e existe gordura do mal, certo? A gente tem que ingerir proteínas, vitaminas, ingerir bastante água e também sais minerais. Então, quem tiver uma alimentação diversificada vai ter uma alimentação muito mais saudável, certo? A alimentação das pessoas, ela sofre várias influências. Então, por exemplo, no Brasil mesmo, o Brasil é um país muito grande. Então, o que a gente come aqui, no Piauí, bem aqui do lado, no Maranhão, já come coisa diferente. No Ceará, no Rio Grande do Sul, a comida já é completamente diferente, né? Da região Nordeste para a região Sul, para a região Norte, a comida já muda completamente. Olha, até a forma da gente comer o mesmo alimento. Por exemplo, o açaí. A gente aqui no Nordeste, como é que a gente come açaí? A gente vai lá no açaí, coloca leite em pó, né? Fruta, calda de chocolate, essas coisas, a gente bota bombom, tudo dentro do açaí, né? Por lá na região norte, que é o local onde você tem uma grande produção de açaí. Sabe como é que eles comem açaí lá? Eles comem açaí com farinha e peixe. Principalmente quem é da região de Manaus e quem é do Pará. Inclusive no Maranhão, tem uma região do Maranhão que fica colada no Pará. E a primeira vez que eu ouvi falar açaí, porque eu já morei há muito tempo atrás no Maranhão, que nem existia esses açaí por aqui, não existia isso ainda. Foi antes, meu filho, o mais velho, que hoje tem 21 anos, era bebezinho nessa época. E lá comia-se açaí, era misturado com farinha e com peixe. Certo? Era desse jeito. E outro, sabe o que ele dizia lá? Que o açaí não podia ser misturado com açúcar, porque fazia mal. Hoje em dia a gente come com açúcar, né? Refeito é ao sorvete já, com açúcar e tudo. Então, muda muito. Dependendo do local, muda muito a forma de você se alimentar. E quais são esses principais fatores que mudam isso? As condições socioeconômicas. É óbvio que se você não tiver muita condição financeira, a sua alimentação vai ser diferente. Óbvio. Disponibilidade local dos alimentos. Então, normalmente a gente vai se alimentar daqueles alimentos que a gente tem mais disponível na nossa região. Então, na época da manga, todo mundo come manga. Na época do piqui, aí tem época que não tem piqui, aí ninguém come. Aí, na época, feijão verde, um milho. Então, vai depender do tipo de alimento que a gente tem disponível na nossa região também. E as condições de plantio. Então, esses são alguns fatores, tem outros também que podem influenciar, como a questão cultural. Então, por exemplo, quem vive na zona rural ou na zona urbana, muda. Normalmente, na zona rural, a gente cozinha o alimento na lenha. Então, muda o alimento. Quem mora na zona rural, em cidades pequenas, a tendência é comer a alimentação mais natural possível. Quem é na região urbana, fica comendo muito alimentos industrializados, aqueles fast food, né? Aquelas comidas já prontas. A alimentação vai depender também muito da religião. Por exemplo, tem religiões que não comem carne de porco. Acho que é o judeu. Não come carne de porco. Então, tem algumas religiões que tem algumas restrições. Por exemplo, quem é da religião católica, na Semana Santa não come carne. Então, tem essas coisas também. A questão das crenças. Os tabus alimentares, né? Eu me lembro, quando eu era pequena, minha mãe dizia que não podia comer manga com leite, que morria. Isso é um tabu alimentar. Isso acontecia na época dos escravos. Vocês sabem o porquê que o povo diz que manga com leite faz mal? Vocês já ouviram a história? Por que manga com leite faz mal?
Que na Eu verdade, não. pois eu vou contar para vocês. Era na época dos escravos. Que os escravos, vocês era escravo, não tinha direito a nada, né? Então, o que é que eles se alimentavam? De restos de comida que o patrão dava. Não era patrão porque eles não eram empregados. Eles eram escravos mesmo. E aí, eles se alimentavam do que eles achavam. E aí, tinha muito pé de manga. Então, eles comiam muita manga. E eles cuidavam do gado. Então, o que é que eles faziam? Eles comiam manga o dia todinho, que era o que eles tinham para sustentar ele, e ficavam tirando leite das vacas e bebendo. Então, os donos, para fazer com que eles não bebessem mais os leites da vaca, começou a dizer que fazia mal, que não podia misturar manga com leite, que fazia mal, justamente para os escravos não tomar o leite das vacas. Você acredita? Pois é, desse jeito. Porque hoje em dia o povo faz até suco com leite. Porque não faz mal, isso não faz mal, isso é um tabu alimentar. E essa história é verdadeira, historicamente a justificativa é essa. Mãe mesmo, por exemplo, mãe diz que quando que mulher não pode comer ata, que faz mal. Eu tenho asma e ela diz que faz mal. Você acha que deixa eu ver o que é que mais? Melancia antes de dormir, não pode. Mãe dizer que manga não podia comer de tarde nem de noite, só pode comer manga de manhã. Olha, como se... Eu acho que essa história de faz mal é só pra não dizer o que realmente essa coisa significa. Mas não tem um negócio de dizer que faz mal? Ou quando não sabe a explicação do que é. Porra, não é? Tem. Também todo mundo fala que não pode comer água Mãe diz que é carregada. Tem esse negócio de dizer que é carregada. Deixa eu dizer, tem um peixe que é curimatá, que é de água doce, né? Que mãe diz que é peixe de homem. Como se só homem pudesse comer. E aí eu como, lá em casa não tô nem aí pra ninguém. Pai, quando vai pescar, que aí pega curimatá, aí ele faz cozido com pirão, que eu adoro. Aí mãe diz, você não coma, que isso é peixe de homem. Eu virei homem, porque eu vou comer. Então, pra vocês verem como tem, assim, essas crenças influenciam muito na alimentação, né? Hábitos e preferências alimentares. Gente, teve uma vez que eu fui fazer uma visita domiciliar junto com um agente de saúde numa casa. Que essa agente de saúde disse que a criança, ela tava desnutrida, né? Aí a gente foi lá. Quando chegou lá, sabe o que era que a mãe disse? A mãe disse que a criança só comia, sabe o que, durante o dia todinho? Só arroz branco com salsicha e ketchup. Olha só. Disse que era o alimento da criança. Pois é, ela tinha 3 anos. Comia arroz com salsicha e ketchup. Mas agora você me diga uma coisa. Quem foi que deu essa comida a ela pela primeira vez? A mãe. A mãe. Porque é o mais fácil de fazer. Quantos meninos que a gente não encontra, menino, bebê, comendo missimiojo, a mãe com preguiça de fazer uma sopa. Aí é porque meu menino só gosta de missimiojo. Oxe. Que faz em 3 minutos. É o que faz em 3 minutos. Né? É salgado, menino. Aí é hábito. É hábito alimentar. Se você tiver o hábito de colocar verdura desde o início, de comer fruta desde o início, não usar refrigerante dentro de casa, tomar suco de fruta, pronto. Agora, se todo dia tu compra um fardo de refrigerante, você acha que menino, a coisa mais inteligente do mundo é menino. Você acha que menino vai querer tomar suco em vez de tomar refrigerante? Então tudo isso vai nada quem é besta, né? Quem vai deixar de comer um chocolate pra comer uma banana? Oxe, eu não. Comer um chocolate, um biscoito recheado, né não? Aí é questão de hábito alimentar. Propaganda. Gente, a propaganda influencia demais. Né não? Você vai tá bem que começa logo a propaganda, o alimento numa beleza, meu filho, que estimula demais tu querer comer aquilo ali. O preço dos alimentos. Por exemplo, você vai fazer uma sopa, olha o tanto de coisa que tu tem que gastar com as verduras, os legumes, a proteína pra botar. O missimiojo não é nem R$2 o pacote, é 2 e pouco, né? Um pacote de missimiojo. Então, normalmente...
Ó, 1,55. Então, você encontra, é muito mais barato, certo? E também a importância aqui, ó, das informações que são dadas pelos profissionais de saúde. Então, nós temos um papel muito importante em relação a essas orientações em relação à alimentação. Porque a gente tem que deixar de incentivar essa alimentação artificial, né? Olha, se vocês são muito jovens, mas se vocês olharem vídeos antigos, na época que a mãe, o pai de vocês, os avós de vocês eram jovens, né? Lá, adolescentes. Se você olhar os vídeos, deixa eu dizer o que é que vocês vão achar. Todas as mulheres tinham os cabelos arrupiados e eram todo mundo magro. Você sabia? Pode olhar. É a coisa mais difícil do mundo é você encontrar nesses vídeos antigos uma pessoa gorda. Você não encontra, não. Sabe por quê, gente? Porque não tinha controle pra nada. Hoje você tem controle pra tudo. Hoje você não levanta mais pra ligar uma televisão, você só aperta um botão. Você ia numa padaria, você tinha que ir de pé. Antigamente, gente, os ricos tinham bicicleta. Hoje em dia, pode ser o pobre lascado ter uma moto. Não dá, não vai ali no quarteirão de pé. Né, não? E antigamente não tinha esse negócio de academia como tem hoje em dia, não. É, gente, não tem... E era magro o povo. Mudou, gente. A alimentação hoje em dia é completamente diferente. A gente utiliza muito produto industrializado, que a gente diz que são alimentos pobres em nutrientes. Só faz engordar a gente. Olha, é porque eu sou bem gordinha também, né? Mas é o que é bom, né? Esse povo faz as comidas gostosas. Aí nós se acaba. Fazer o quê? Ai, Senhor. Verdade. Pois é, gente, eu acho que eu ultrapassei um pouco da nossa aula. Mas vamos ficar por aqui, porque na próxima semana eu não vou poder dar aula de sexta-feira, certo? Porque eu tenho um compromisso inadiável na sexta-feira à tarde. Então eu não vou poder dar a aula. Por isso que eu estendi um pouco o horário. Mas mesmo assim, a aula da próxima sexta-feira, depois eu vou repor com vocês, tá bom? Tá bom. Certo? Tá ok. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Segunda-feira eu coloco o vídeo, a atividade e o conteúdo, viu? E aí fica certo que na próxima sexta-feira a gente não vai ter um encontro, mas lá na frente a gente repõe. Ok? Tá. Ok. Pois um abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima aula.